Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje eu trago 12 indicações de livros para ler em um dia. Faço essa lista de indicações aqui então, com livros com menos de 200 páginas que podem muito possivelmente serem lidos em um dia. Ressalto nesse vídeo aqui que eu li esses livros em um dia e que eu considero possível, mas que é muito importante respeitar o seu hábito de leitura, respeitar o seu processo, o seu tempo, a sua maturação de cada um dos livros e dessa forma então conseguir usufruir tão bem desse hábito que é tão prazeroso e que é tão enriquecedor para todos nós. Destaco então que todos esses livros aqui eu já li e os 8 primeiros deles são de gêneros diversos e os 4 últimos são do gênero de poesia. Então, eu vou falar brevemente sobre cada um desses livros, para que não se torne um vídeo tão extenso, já que são 12 indicações, né? E se vocês quiserem, eu posso falar mais especificadamente de alguma dessas obras, é só comentar aqui embaixo nos comentários. O primeiro livro é um que já é muito conhecido por vocês, provavelmente muitos de vocês já leram, que é O Pequeno Príncipe. Esse livro aqui tem 96 páginas nessa edição aqui, que é bem curta. Então, eu li esse livro aqui faz bastante tempo, inclusive eu queria reler ele com a minha mentalidade de agora. Tava lendo aqui atrás uma parte que eu gostaria de ler para vocês aqui também nesse vídeo. O Pequeno Príncipe devolve a cada um o mistério da infância. De repente retornam os sonhos. Reaparece a lembrança e questionamentos. Desvelam-se incorrências acomodadas, quase já imperceptíveis na pressa do dia a dia. Voltam ao coração escondidas recordações, o reencontro, o homem-menino. Então, eu achei muito bonito e acho que expressa muito bem o que todo o contexto desse livro aqui quer trazer para o leitor. Então, deixo de indicação como possibilidade de livro para ler em um dia, O Pequeno Príncipe. O próximo livro, que é dessa lista de 12 indicações para ler em um dia, eu tenho O Retorno do Jovem Príncipe, que não é do mesmo autor de O Pequeno Príncipe e também não é uma continuação, mas nesse livro aqui usa-se o mesmo personagem. O Pequeno Príncipe, ele cresceu, ele retorna à Terra e ele tem vários questionamentos. Então ele pega carona com um homem, eles têm uma curta viagem e nessa viagem vários questionamentos sobre a índole das pessoas, sobre confiar, sobre ver o melhor nas pessoas. E esse livro aqui é um tremendo conforto para o coração de quem lê. Então deixo muito na indicação também O Retorno do Jovem Príncipe, que tem 112 páginas. E como próxima leitura, para indicar para vocês, eu tenho esse livro aqui, que apesar de ser curto, é um baita de um livro, um livrão, que é A Metamorfose, do Franz Kafka. Gente, esse livro aqui, ele é muito bom. Ele tem 96 páginas, ele é bem curto, mas é um livrão mesmo. Eu super recomendo esse livro aqui. E nesse livro, então, temos um homem que ele se torna um inseto. Ele, da noite pro dia, ele se torna um inseto e a validez dele, né, a validação dele perante a sociedade e da sociedade com ele, ela se torna obsoleta, né, visto que ele não tem mais como trabalhar, como produzir, como entregar valor para a sociedade, ele se torna um inválido. E aí, se tornando inválido e não conseguindo se comunicar com a sua família, ele simplesmente se vê muito solitário, porque ele entende tudo que as pessoas falam, mas as pessoas não entendem ele. Então é uma leitura super reflexiva, que apesar de ser meio literal, assim, tipo um inseto e tudo mais, né, de ser meio extravagante, é uma analogia, assim, à nossa participação e papel na sociedade também, enquanto indivíduos, que produzem, que vivem e que emitem opiniões e valores também para a sociedade. E como próxima leitura que eu tenho em indicação para vocês é O Curioso Caso de Benjamin Button. Eu não tenho esse livro físico aqui para mostrar para vocês, eu li ele através do Kindle Unlimited, através do aparelho do Kindle, mas eu posso dizer para vocês que é muito interessante. Se você ainda não conhece através dos filmes, vale muito a pena ler esse livro, e se você já conhece através dos filmes, também vale a pena ler esse livro, porque ele possui apenas 134 páginas, onde contam a trajetória
é um romance, né, de formação, só que ao contrário, né? O homem, ele nasce velho, ele rejuvenesce com o tempo. Então é muito interessante ver, assim, os pontos de vista dele, ver a trajetória dele, os familiares dele, como lidam com isso e tudo mais. E deixo de indicação, então, para vocês esse livro também, que me trouxe várias reflexões enquanto eu lia ele. O próximo livro eu também não tenho ele físico aqui, eu li ele emprestado da minha mãe, e é O Menino do Pijama Listrado. Gente, provavelmente vocês também já conhecem a partir do filme, né, O Menino do Pijama Listrado, mas esse livro ele tem 192 páginas e ele conta, então, o encontro de um menino alemão com um menino judeu no campo de concentração. Então é muito interessante como essa amizade deles surge e tudo mais, né, e eu não quero dar spoilers aqui pra vocês, eu só digo que é muito envolvente, tanto o livro quanto o filme, e é muito fluido também, então faz com que você queira ler até o final, que você queira assistir o filme até o final, mas é muito comovente também. Então, se você tem algum gatilho, alguma coisa assim, não recomendo muito esse livro, mas se você quer uma leitura emocionante mesmo e rápida de ser lido, O Menino do Pijama Listrado. A próxima indicação de livro eu também não tenho ele físico, porque eu peguei emprestado da biblioteca aqui da minha cidade, né, para ler para faculdade. Eu li na faculdade, nem lembro agora se foi no publicidade ou de jornalismo que eu li esse livro, mas é O Velho e o Mar. Eu li para uma matéria da faculdade, como eu já comentei com vocês, e confesso que não gostei muito desse livro, achei ele meio parado, sem muitos acontecimentos, mas ele tem um enredo muito bom e ele também é várias vezes discutido em vestibulares, em sala de aula, enfim, em vários locais que aclamam por esse livro. Então, deixo de indicação porque talvez não tenha funcionado para mim, mas possa funcionar para você. Então, esse livro ele tem 126 páginas e foi escrito há muito tempo atrás e continua sendo lido e pesquisado e estudado até nos dias de hoje. O próximo livro que eu tenho para trazer de indicação para vocês é um livro nacional escrito pela Aline Bey, que se chama O Peso do Pássaro Morto. Esse livro ele tem 168 páginas, eu também não tenho ele físico para mostrar para vocês, porque eu li ele através do Kindle, mas esse livro ele é muito bom. Ele traz uma pegada mais emocional também enquanto a gente lê ele, né? Ele traz muitas reflexões, ele é construído através de uma escrita e de uma forma poética, né, através dos versos ali e tudo mais, mas que conta então uma história, né? Tem 168 páginas desse livro, onde a Aline Bey vai contar uma história que eu não vou contar muito para vocês também, para não se estender muito esse vídeo e para também não dar spoilers. Mas deixo muita indicação para vocês, O Peso do Pássaro Morto, de Aline Bey. O próximo livro eu também não tenho aqui para mostrar para vocês, porque eu li ele através do Kindle, que é o livro Uma Casa no Fundo de um Lago. Esse livro tem 160 páginas e eu li ele em um dia mesmo, né? Como todos esses livros que eu citei para vocês, eu li esse livro em um dia. E esse livro ele é sobre um casal de adolescentes que descobre uma casa no fundo de um lago, como o próprio nome do livro já diz. Só que é um livro de mistério, é um livro que tem uma narrativa bem instigante, bem rápida, e é inclusive o mesmo autor de Caixa de Pássaros. Então, se você gosta ali de Caixa de Pássaros, Bird Box, né? Então, você vai gostar desse livro também, porque a escrita é bastante parecida, apesar da história não ter muita correlação. E agora, gente, como boa poeta que sou, reservei aqui 4 indicações de livros de poesia para serem lidos em um dia. A gente sabe que o gênero de poesia é um gênero mais fluido, consumido mais rápido ali, que não precisa de tanta concentração assim para estar lendo. Então, trouxe 4 autores nacionais de poesia para indicar aqui para vocês também nesse vídeo. E o primeiro livro de poesia que eu tenho para indicar para vocês é um que é 5 estrelas e favoritado na minha estante, que é esse daqui, A Vida Submarina. Gente, esse livro aqui ele é muito bom e ele traz várias alusões também à vida submarina propriamente dita, né? Então, como que é a vida no fundo do mar, se os peixes falassem, se a vida existisse da mesma forma como existe aqui na Terra,
na água, né? Então, é muito interessante, ela traz também várias questões sobre objetos no nosso dia a dia, né, que a gente tem o cotidiano de estar usando, e ela traz aqui então com um significado diferente, né, sobre um ponto de vista poético. Então, seja uma cortina, uma cadeira, um tripé, entende? Ela traz outro significado para essas palavras, o que eu achei muito interessante. Além dessa capa aqui ser lindíssima, e o livro por dentro ser muito bonito também. Gente, olha isso na divisão das partes do livro. É muito bonito esse livro. E o próximo livro de poesia que eu tenho para indicar para vocês é esse daqui, que tem apenas 83 páginas e muito significado em seus versos. Ele se chama, então, Em Outras Palavras, Poesia, da Thaís Gasparini. Eu amei esse livro aqui, eu grifei várias partes dele. Foi assim um livro que realmente me deu vontade de ler enquanto eu estava lendo ele. Foi um livro que me trouxe vários insights, que me trouxe vários sentimentos muito bons enquanto eu lia, e várias angústias também, né? Como eu também sinto sendo poeta, sendo uma autora existencialista e tudo mais, né? Então, gostei muito desse livro aqui, também é 5 estrelas, e deixo muito de indicação para vocês, Em Outras Palavras, Poesia, da Thaís Gasparini. O próximo livro que eu tenho para indicar para vocês, também de poesia nacional, mas que eu não tenho físico aqui na minha estante, infelizmente gostaria muito, mas não tenho, é Soneto aos Olhos e Outras Impressões, de Wallace Azambuja. Nesse livro, então, o autor ele vai, através de sonetos mesmo, transcrever ali toda a sua paixão pela vida, pela menina que ele tá apaixonado naquele momento. Ele traz toda a sua melancolia e toda a sua alegria em viver, em ser poeta, em ver poesia nas coisas. Então é um livro de 77 páginas que eu indico muito para vocês e que tem, se eu não me engano, disponível no Kindle Unlimited também. Então deixo muito de recomendação mesmo. Soneto aos Olhos e Outras Impressões, do Wallace Azambuja. E como última, mas não menos importante indicação dessa lista de 12 livros para ler em um dia, eu trago então meu próprio livro, né, Simbologia em Versos. Esse livro aqui mergulha em toda existencialidade, toda ambiguidade, toda monotonia e alegria que existe dentro de cada um de nós. Então eu mergulho aqui, eu sou autora desse livro aqui, né, no caso, para quem não sabe, e eu mergulho aqui entre versos e poemas e rimas e o que existe de mais puro e sincero em mim para atingir o que existe de mais puro e sincero em você. Então, eu indico muito o meu livro também. Não consigo falar muito sobre ele também para não dar spoilers para vocês, porque cada um que lê e em cada momento da vida diferente que lê vai ter uma percepção diferente sobre esse livro aqui. Então, deixo muita indicação para vocês também, Simbologia em Versos, de Vitória Patias. Então, foi isso o vídeo de hoje. Esses foram os 12 livros que eu trouxe de indicação para vocês conseguirem ler em um dia. É ótimo para agora, metade do ano em diante, a gente colocar várias leituras em andamento e finalizar várias leituras e colocar as metas em dia e dobrar as metas. Então, deixo muita indicação para vocês todos esses livros. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e nos vemos então no próximo vídeo. Um beijo!